Olá, que semana, meus amigos, que semana! 4 startups registraram um pedido de IPO na CVM. Isso é histórico. Isso é histórico. A última empresa de tecnologia que fez um IPO no Brasil foi a Localweb e não a Localweb, ela é anterior ao ciclo das startups aí recentes dos últimos 10 anos. E essa semana a gente começa a ver as startups abrindo não na Nasdaq, como fizeram o XP, Stone, PagSeguro, mas no Brasil. É a primeira vez na história, né? E vamos falar muito sobre isso no nosso programa de hoje. Também vamos falar sobre startups sendo compradas. Várias startups comprando startups, empresas comprando startups. Magazine Luiza comprou uma startup, a Lynx comprou uma startup hoje, inclusive. Também essa semana, mais capítulos da série, da novela Lynx, Stone e TOTUS. Essa confusão que tudo indica que não vai acontecer nada, vai ser aquilo que a gente já esperava, que é a Stone comprar a Lynx, mas está tendo novos desdobramentos aí no processo. E por fim o Pix. Nós vamos comentar rapidamente um estudo da Bain Company que diz que a substituição do TED do DOC pelo Pix vai fazer os bancos perderem 1 bilhão de margem de contribuição. Vou entender o que isto significa. Eu sou o Paulo e este é o Inovação Aberta. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber o jogo rápido quando sai e todo fim de semana essa análise semanal do mundo da tecnologia, empreendedorismo, inovação e transformação digital. Beleza? Vamos para a luta. Primeiro tema. O primeiro tema de hoje é o que eu já anunciei longamente aqui, que é esta onda de IPOs. A gente fez um jogo rápido aqui, tá aqui o card para você poder acompanhar, comentando quando teve o registro do Enjoei e da Melius, né? Aliás, esse foi a matéria mais lida da semana no site, inclusive, o IPO da Melius. E aí veio, além da Melius e da Enjoei, teve a House, que meio que passou batido, porque a House é uma startup, mas ela tem uma origem diferente. Vou explicar um pouquinho aqui o modelo de negócio deles, passou batido por mim, tá? Mas sim, ela tem um modelo, ela é uma startup, ela tem um modelo inovador e também faz parte desse movimento. E a Wine registrou ontem, na quinta-feira, o pedido de IPO deles. Então nós tivemos, de uma hora para outra, 4 startups registrando pedidos de IPO. Teve também as várias ondas de investimento, teve várias rodadas. A principal, evidentemente, são 300 milhões de dólares do Neon, do fundo General Atlantic, que é o fundo que investiu na XP em 2010, 2011, lá atrás. Tá? Então, eles ganharam, o dinheiro que eles investiram na XP multiplicou por 4, 5. Fizeram follow-on de ações este ano, aí no final de junho e julho, e ganharam ali, recuperaram a parte do grana, e agora estão investindo no Neon, que é o, ninguém me diga, o Nubank do bem, né? A gente teve também a oferta de ações do Inter, que é uma oferta primária, mas não é um IPO, não é uma abertura de capital, mas é uma oferta primária, é um IPO tecnicamente, né? Uma emissão de units, também aí estimado em alguns bilhões. E, enfim, tivemos a Fazenda Futuro, que captou também aí, fez uma rodada de captação liderada pelo BTG Pactual. Então teve vários anúncios de investimento de startup. Tem um estudo do Sling Hub, inclusive, mostrando que foram 10 bi, só as fintechs captaram 10 bilhões, só que eles colocaram também o follow-on da Stone. Só o follow-on da Stone dá 9. Mas sim, nós tivemos a gente já vem falando aqui sistematicamente das ondas de investimento e esses 4 pedidos de IPO, acho que tem a emissão do Banco Inter,
mas o Banco Inter já está na bolsa, né? Então ele não faz parte tanto desse movimento, mas coincidiu de ser essa semana. E teve, mas esses quatro, né? Enjoei, Melius, Wine e House, elas são um marco, porque, e aí é isso que eu quero trazer na discussão de hoje. O tema do IPO sempre esteve muito no radar do empreendedor de startup brasileiro, tá? E sempre foi o desespero do investidor, pelo menos até agora, do investidor anjo. Porque pensa o seguinte, o investidor anjo da Melius entrou em 2011. Eu fui tentar descobrir se ele ainda está no capital, porque não aparece. Ele nunca foi divulgado o nome do investidor anjo. Todo mundo sabe o valor, investiu ali 400 mil para poder viabilizar a Melius em 2011, mas a Melius teve outras 3 rodadas e não, com a informação que eu tenho hoje, eu não consigo afirmar se ele já fez a saída do investimento dele em alguma dessas rodadas ou não. Todos os fundos que aparecem são os fundos que entraram depois, nas rodadas seguintes, né? O Monax principalmente, o Lumia, que participou da rodada Seed, e outros. Eu não lembro aqui de cabeça, tá? Desculpa, depois a gente puxa aí. Se este investidor de 2011 da Melius ficou esperando o IPO para depois fazer um follow-on das ações dele, e aí com isso rentabilizar, provavelmente vai ganhar muito dinheiro nesse processo. Mas estamos falando de 10 anos de espera, né? E o investidor de startup no Brasil, ele trabalha com um ciclo de 2. Todo mundo diz que trabalha com um ciclo de 5, mas eles trabalham com um ciclo de 2, tá? Então, qual é o melhor negócio do mundo para um investidor anjo de startup no Brasil? É o que a gente chama de saída. E tem 2 jeitos de fazer saída com dinheiro, tá? Tem a saída sem dinheiro, que é você lançar o prejuízo e perder o negócio. A saída com dinheiro, a startup pode ser comprada por uma empresa, como aconteceu, por exemplo, com a Humanos, que foi comprada pela Lynx. Hoje, anunciada a compra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no contexto da disputa TOTVS Stone pela Lynx. E aí, por exemplo, a Humanos foi comprada por 19 milhões. 13 em cash, mais um valor vinculado a metas, mais uma contingência, deu 19 milhões. E comprou 100% da empresa por 19 milhões. Então, se a Humanos tem um investidor anjo que viabilizou o projeto lá atrás, esse investidor enfiou a parte dele, se ele tem 10% disso, ele enfiou no bolso 1 milhão e 900, ou seria só o dinheiro que é em cash, que vai ser parcelado, mas que é um valor em cash, que é 1 milhão e 300. Então, que é 13 milhões, 1 milhão e 300. Então, quer dizer, esse cara, ele, vamos supor, não sei, imagina que ele, não sei, a Humanos ela tem um pouco mais de tempo, há 5 anos atrás ele investiu 50 mil reais para viabilizar o projeto. E 50 mil reais viraram 1 milhão e 300. É esse raciocínio que o cara faz. Só que geralmente, eles aceleram o processo, então, e forçam a venda de empresas que poderiam muito bem andar sozinhas e se viabilizar, e não necessariamente vão virar unicórnios, tá? Mas elas vão... E aí, com isso, eles, nesse ciclo de 2 anos, quer dizer, pega o projeto, acelera, força ali a coisa e vende rápido e embolsa o dinheiro. É como muito investidor. Se você perguntar, tá? Bater na porta de qualquer investidor e falar assim, sua tese e tal, ninguém vai admitir, tá? Mas a gente que conhece o ecossistema sabe de investidor que bate na porta de empresa oferecendo o próprio portfólio para a empresa comprar. Compra essa startup que investir. Por quê? Porque ele quer ganhar o dinheiro no exit. A outra forma, que passou a ser o ansiolítico de investidor anjo desesperado, é em rodadas de captação maiores. Então você tem uma rodada, né? A gente tem um vídeo aqui explicando cada uma das rodadas. Então você tem a rodada, né? O investimento anjo, pré-seed, seed, série A, série B, série C, série D. Então vamos supor, você tem um investidor anjo que entrou no começo, quando o negócio não era viável.
E o sonho do cara é, eu quero me rentabilizar em 2 anos. Em 2 anos, essa empresa faz um série A. Uma coisa que você muitas vezes conversa, até para tirar esse investidor anjo que fica enchendo o saco ali, com todo respeito, e aí com isto eu estou atrapalhando a vida. Nunca mais o Inovação Aberta capta investimento anjo para viabilizar o seu projeto. Eu estou queimando os investidores anjo aqui. Não, não é isso. Estou falando de algumas práticas de alguns investidores. Às vezes o cara está tão interessado em ter um retorno rápido, então você faz uma antecipação. Na rodada, parte do dinheiro da rodada compra a parte do investidor anjo. E aí o investidor anjo sai com o valor atualizado. São duas formas dele embolsar dinheiro, tá? No exit, na venda da empresa, ou nesse outro exit, que é uma rodada posterior, na qual o investidor que está aportando mais dinheiro compra a parte do investidor anjo como parte do dinheiro que ele está colocando, tá? São dois modelos muito comuns. Agora, por que que também o IPO é o desespero do investidor, tá? Nós vamos de um período seguinte, pegar um pouco o histórico de bolsa de valores no Brasil. Nós tivemos um boom de IPO na década retrasada, tá? Naquele tempo em que o Brasil aparecia na capa da Economist, lá com explodindo e tal. Aquele ciclo de IPOs, ele que terminou em 2007, porque 2008 ele continuou tendo alguns IPOs, mas já estava tendo a ressaca pré-crise do banco Lehman Brothers, né? E o que aconteceu ali? Primeiro você tem a crise do Lehman Brothers, que travou o mercado. Então, de 2004 a 2007, o Brasil teve uma maior onda de IPOs da história até aquele momento. Aí vem a crise de 2008, né? E antes de setembro, porque em setembro teve o Lehman Brothers, mas antes disso teve várias ondas e o mercado já estava muito estressado. O ano de 2008 foi um ano em que o mercado ficou muito estressado. Então teve alguns IPOs ali, mas não foi nada muito excepcional. Aí o que a gente teve no Brasil, tá? Como reação à falta de crédito, você tem uma entrada muito forte do BNDES. Então, várias empresas, ao invés de abrir capital na bolsa, preferiram se financiar com o BNDES. E o BNDES, né, desse ciclo todo de expansão de investimento público que acabou resultando na última recessão, na recessão anterior, não na atual, o BNDES injetou muito dinheiro barato nas empresas. Então não fazia sentido. E o fluxo de IPOs na bolsa caiu consideravelmente. Neste paralelo, você começa a ter essa onda das startups atuais. Eu considero Local Web, B2W, UOL, sim, são startups, mas elas nasceram antes da onda que a gente começa a chamar as startups de startups e começa a organizar os ecossistemas de startups, tá? Que ele é um fenômeno mais recente, é um fenômeno da última década. Que é quando essas startups que se registraram hoje apareceram. A mais antiga aqui é a House, que nasceu como Vitacom em 2009. Então ela ainda está nesse ciclo. Mas você tem ali, a gente teve Buscapé. Buscapé é uma startup, uma cultura de startup. O Romero, inclusive, se tornou investidor, tá? O UOL, que tem o PagSeguro, enfim. A Local Web, são startups. A TOTUS, né? Se você pensar, podemos classificá-las como empresas que nasceram como startups. Mas a gente não tinha um ecossistema de startup organizado no Brasil como a gente tem hoje. Esse ecossistema vai se organizando muito em paralelo com essa ressaca de IPOs no Brasil. Então, falar em IPO era uma coisa muito porque no mercado americano era o caminho meio óbvio. Você abre uma empresa no Vale do Silício, recebe investimento de Venture Capital, né? Tem muito Venture Capital no Vale do Silício, é um negócio de louco. A Venture Capital, inclusive, que entra sem você ter receita, uma coisa que lá é muito forte. Você tem uma aceleradora, você tem os Founders Institutes, tem esses movimentos todos. O cara aposta no teu projeto,
né? E você fica ali, o Slack, por exemplo, ficou 5 anos só em desenvolvimento sem faturar um centavo. Outras empresas tiveram jornadas muito parecidas e tal, porque são justamente algumas coisas muito disruptivas tecnologicamente, vai. E aí a coisa explode. E você faz um IPO, inclusive, sem ter fluxo de caixa positivo. Uma coisa que eu vou falar que está acontecendo com as empresas agora, que é diferente do que acontece no mercado americano. Todas essas big techs, aí a Google, que agora é Alphabet, da bolsa, né? Mas Google, Facebook, Twitter, Uber, abriram capital dando prejuízo, inclusive. E lá tá tudo bem. É que a lógica do mercado americano é uma lógica, inclusive, de muito apetite a risco. Então, sim, o investidor investe, uma empresa que vai dar prejuízo por anos. Todas as empresas deram prejuízo por muitos anos até dar lucro, né? Quando você fala de Brasil, você, você já tem uma postura mais conservadora do investidor brasileiro, tá? Eu falei aqui, né, do investidor com ciclo de 2 anos e tal, mas no podcast, quando a gente falou com o Rodolfo da Bossa Nova, o Rodolfo falava uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte, que ele aposta em startups que tem uma chave em que se precisar gerar receita, gera receita, se precisar queimar dinheiro para crescer, queima dinheiro para crescer. Ela consegue ter esta flexibilidade, que é uma visão, já digo para vocês, mais agressiva que a média da visão real dos investidores brasileiros, tá? Mas acho que também o ecossistema vai se tornando mais maduro e as coisas vão ficando. Eu estou falando de, até por se tratar de um fundo que trabalha no pré-seed e seed, ele é um fundo que tem que ter uma visão de risco muito maior do que um fundo que trabalha em série A, série B, série C, enfim. Ah, isso mas é um dado interessante assim. Temos um cenário em que o investidor brasileiro é um investidor mais conservador. O investimento anjo mesmo foi crescendo muito nos últimos tempos, mas ele ainda é muito uma parcela muito pequena do total de investimento no Brasil. Vamos considerar, estou falando de coisa de, assim, de milhões num cenário de centenas de bilhões, tá? Para dar ideia de grandezas aqui. Cresceu, mas ainda é muito pequeno. E e um contexto em que você não tem IPO muito claro. Então, o IPO sempre fez parte mas era uma coisa meio romântica. Porque na prática, você não tinha muita perspectiva. Existe, eu não sei, nós vamos ver agora, se algum desses projetos está olhando para isto. Existe um produto chamado Bovespa+, que foi feito para rodadas de IPO de valor menor, de empresas menores, tá? Esse produto existe na bolsa e eu juro para você que eu não sei se elas estão olhando. Algumas delas eu sei que estão olhando para novo mercado, que é para um patamar maior e elas cabem no novo mercado. Estou falando de empresas com faturamento aí até com lucro próximo de 100 milhões, que é uma coisa mais parruda, mas assim, você não tinha o cenário de IPO. Falar em IPO no Brasil, até pouco tempo atrás, era muito restrito. Quando as empresas começaram a ficar grandes e começaram a falar assim, eu preciso abrir capital, aí elas viram o seguinte, que era mais fácil você captar pelo apetite a risco e pela liquidez no mercado americano. Então a Netshoes, que depois foi comprada, né, ela pagou o preço do pioneirismo, porque ela abriu, depois não conseguiu. Teve várias. Ficou queimando caixa e se queimou um pouco com o investidor, porque você combina, né? Você é uma empresa de mercado emergente, Brasil, que o investidor não conhece, queimando com lógica de empresa de tecnologia do Vale do Silício, queimando dinheiro do investidor o tempo todo. Isso não é sustentável. Então acabou, a Magazine Luiza foi lá e comprou. Mas você tem assim, a Netshoes lá atrás, aí depois a gente teve PagSeguro, Stone e XP. Teve a Azul também, abriu capital lá, mas a Azul é a empresa de aviação. Estou falando de empresas de tecnologia, de startup. Tem mais empresas brasileiras listadas na Nasdaq, tá? Mas vamos destacar as de tecnologia, são essas aqui. Hoje são essas três: Stone, PagSeguro
PagSeguro, PagBank, né, e XP. Por que elas vão para o mercado americano? A XP chegou até a cogitar abrir lá e aqui, abriu só lá, porque não havia dinheiro para investir no Brasil. O Brasil é um mercado mais conservador, ainda, né, ainda vindo a crise, então não tinha muita opção para negócios de tecnologia aqui. O que nós tivemos agora foi uma tempestade perfeita, eu adoro essa expressão, tempestade perfeita, que tornou o ambiente brasileiro mais interessante para fazer IPO. Tá? Primeiro é o seguinte, essas startups, as 4 empresas, elas estão com uma maturidade de negócio muito grande. A House é a menor das 4, tá? Mas ela tem um modelo de negócio mais fácil de ser entendido pelo investidor, porque todos os indicadores dela são indicadores de construção e a gente tem uma presença muito grande de empresas de construção civil na bolsa. Então você já tem o analista de research já sabe entender e avaliar os fundamentos econômicos da House. Né? Então a House ela tem um modelo assim, ela pega o empreendimento, seja dela, seja do outro, reforma e faz a gestão e vende o aluguel. E vende o aluguel sob um formato que você pode fazer um esquema meio Airbnb, tipo, vou ficar no lugar por uma semana, um mês, até vou morar no lugar. Então por isso que na matéria que a gente acabou de subir agora, antes de gravar esse vídeo, eu digo que a House ela tem um pouco de quinto andar, que é plataforma de aluguel, um pouco de loft, para essa coisa de pegar o imóvel e reformar ou de construir, e um pouco de Airbnb, por conta desse modelo de contrato. Né? Então esta combinação que faz a House ser a House. Mas ela é menor, mas ela é mais fácil de ser compreendida. A mais complexa para o investidor, que é a Melius, é também a que tem os maiores resultados. E aí você tem 2 plataformas de e-commerce, que é o Enjoei e a Wine, que tem indicadores muito parrudos para plataformas de e-commerce e que estão padronizados de um jeito que quem leu o relatório de Via Varejo, Magazine Luiza e B2W sabe ler o relatório da Enjoei e da Wine. Né? Inclusive, quando você pega a Wine, que tem uma concentração de mais de 70% da sua receita em clientes fidelizados por meio de um clube de assinatura, e aí eu estou somando tanto a receita assinatura quanto a receita spot vendida para assinantes, né, você tem uma base, é uma base muito mais previsível e muito mais interessante para um investidor mais conservador do que qualquer outro e-commerce que você tem que só tem a venda spot. Você tem que ficar o tempo todo impulsionando a venda spot, que é o desafio de Magazine Luiza, de B2W, de todo mundo. Né? Então você tem modelos de negócio, inclusive, muito interessantes para o investidor. Então, primeiro de tudo, acho que tem uma coisa que é o seguinte. A gente tem uma maturidade das empresas. As empresas estão mais maduras para vender o seu peixe para o mercado brasileiro. Segunda coisa é que todas elas, as 4, e a gente vê isso nos relatórios, estão dando lucro no período da pandemia. E chega a ser irônico o anúncio desses, né, esses registros de pedido de IPO acontecerem na semana em que foi anunciado um PIB caindo 9,7%. Né? Foi a maior queda de PIB da história do Brasil. E muito por conta dessa parada total da pandemia. Mas como eu já vim falando, se você acompanhar aqui, tem uma playlist aqui no canal, que é o Nada Será Como Antes, em que a gente analisa, tem 3 vídeos em que a gente analisa esse momento, e ela foi gravada em junho, tá? Em junho eu já falava de mudanças que vinham para ficar, e uma das mudanças era o digital. E os números das empresas de tecnologia mostram que
comprovam isso. Todos os números que foram anunciados pós segundo trimestre, os números do segundo trimestre mostram isso muito forte. Magazine Luiza cresceu 3 dígitos, Via Varejo digitalizou, foi de 15% para 80% da parte online deles, cresceu 3 dígitos. Localweb cresceu 3 dígitos na parte e-commerce. Enfim, Stone cresceu 3 dígitos. PagSeguro caiu, mas cresceu em número de operações. Caiu receita porque a operação de crédito do cartão de crédito diminuiu, porque as pessoas estão sem dinheiro. XP cresceu. Banco Inter cresceu. Todas as empresas de base tecnológica cresceram. E cresceram, assim, números exponenciais. Quando a gente vai para os números, a Enjoei cresceu 80%. A Melios cresceu também um número muito grande. Wine cresceu perto de 3 dígitos. A House teve lucro. A House teve prejuízo no ano passado, no primeiro semestre, teve lucro no primeiro semestre desse ano. Entendeu? Então, assim, num contexto de pandemia. Tudo isso em contexto de pandemia. Então, estamos falando de empresas que estão alinhadas ao novo momento da economia e da sociedade. Né? São empresas maduras, que estão há muito tempo no ecossistema, que estão entregando resultados num contexto difícil. E um dado interessante que o PIB apontou. O Brasil tem um problema estrutural, sempre teve, em que você tem, geralmente, a taxa de investimento no Brasil ela é maior que a taxa de poupança. O que isso significa? Que o Brasil depende de capital estrangeiro para sustentar os seus investimentos. Por isso, o Brasil é um grande atrator de investimento estrangeiro direto. O Brasil sempre aparece nos rankings de investimento estrangeiro direto. Isso é sinal que o Brasil é interessante para investir? Sim, mas é sinal também de que falta dinheiro no Brasil para investimento. Porque se sobrasse, a gente estaria exportando investimentos, estaria investido fora e não dentro. Conjunturalmente, o que o IBGE apontou, pela primeira vez em muito tempo, eu lembro de uma situação parecida com isso, acho que foi em 2004, alguma coisa assim, em que a gente teve uma taxa de poupança que cresceu e superou a taxa de investimento que caiu. Tá? O que significa? Significa que quem tem dinheiro guardado, quem tem dinheiro está guardando. Uma das razões que levou à crise é porque esse dinheiro não tá sendo gasto. Nem em investimento, nem em consumo das famílias. Então, a nossa taxa de poupança ela está maior que a taxa de investimento. Foi, pelo menos, no primeiro trimestre. Significa que tem dinheiro disponível para investimento. E esse dinheiro precisa procurar onde investir. Um lugar óbvio seria investir em título do governo. Tá? Até porque o governo precisa, e ele emite títulos, o orçamento de guerra permite que ele emite títulos para poder pagar os custos da Covid. O que acontece é que a taxa de juros está em 2%. Então, o investimento em título público não é um investimento atrativo. Então, está todo mundo correndo atrás de onde ganhar dinheiro. A gente tem várias, a gente deu algumas matérias aqui, por exemplo, quem trabalha com antecipação de recebíveis está captando CDI mais 3% e tem mais dinheiro captado do que dinheiro para emprestar. Eu estive conversando com fintechs de crédito esses dias e apontaram a mesma situação. Esse dinheiro que está aí procurando um lugar para ser investido, ele um caminho natural dele é a bolsa. Um dos motivos da bolsa estar aí na faixa de 100 mil pontos, essa semana não foi uma semana boa para a bolsa, né? Porque o cenário político, mais a queda do Nasdaq Composite, lá fora, que derrubou a bolsa no mundo inteiro e tudo mais. Mas assim, um dos motivos de nesta crise a bolsa estar sustentando nesse patamar é porque o investidor precisa botar dinheiro em algum lugar.
E este fluxo favorece que você tenha mais IPOs. Então existe uma onda geral de pedidos de IPO, tá? A gente falou das startups, mas tem várias construtoras. Tem uma empresa de tecnologia agrícola, que é a Granbio, que está abrindo capital. Então é um cenário muito peculiar, único, não sabemos quanto tempo vai durar. Se isso se sustenta, e se a gente já mostrou na década, período pré-Lehman Brothers, que o Brasil tinha uma disposição a investir, e aí o número de CPFs na bolsa está crescendo, e é por isso que a XP cresce, inclusive. Então, se você tem este movimento e a gente começa a criar o hábito de investir na bolsa, isso pode fazer com que o IPO deixe de ser o sonho do investidor e passe a ser o sonho do investidor não, o sonho do empreendedor, e passe a ser realmente uma realidade. E aquele investidor que eu falei, que deve estar puto, que eu falei que ele quer vender a empresa que ele investe para poder recuperar o dinheiro, pode ver na perspectiva do IPO uma solução interessante. Nenhuma dessas quatro vai virar unicórnio, tá? Nenhuma dessas quatro vai virar unicórnio. Vão ser rodadas muito pequenas. Pelo que eu vi dos números, os valuations não são valuations bons, mas são valuations que não vão ser a valuation de $1 bilhão de dólar, o que com o câmbio que a gente está no Brasil estão falando de mais de 5 bi de reais, tá? Mas elas podem, se elas continuarem no ritmo de crescimento e tudo mais, elas podem se tornar aí unicórnios no curto prazo, aí, 2 a 3 anos. E dando certo esses IPOs, a gente pode ter outros movimentos vindo. Eu fiz uma conta com o IPO da Localweb, que foi o último IPO de empresa de tecnologia no Brasil. Foi em fevereiro desse ano. E as ações valorizaram 228%, acho que esse é o número. Elas tinham valorizado 3 dígitos, tá? Desde o... E aqui não é aquele momento empíricos, não. Tá? Que a gente fala assim, se você tivesse comprado ações da Localweb, você estaria 3 vezes mais milionário, não sei o que, tal. Não, não é isso. É uma conta, isso não significa que isso vai se repetir, tá? Não é uma previsão, é o que aconteceu e tem a ver. E a Localweb deu muito certo porque eles tinham comprado uma empresa, comprado soluções para e-commerce. A solução de e-commerce da Localweb é muito nova e essa solução explodiu na quarentena, tá? Simplesmente explodiu. Então, esse movimento de IPOs agora pode ser muito interessante. E tem startups tão grandes quanto, tão fortes quanto, que podem vir na sequência, a gente não sabe. Agora o desafio fica monitorando, porque assim, vou dizer, startups que poderiam fazer IPO, não estou dizendo que elas estão pensando, não estou dizendo que elas vão fazer, e não estou dizendo se fizerem farão já. Mas, por exemplo, resultados digitais é uma startup que poderia fazer IPO, por exemplo. Que mais? Nubank, né? Nubank, iFood, Rappi não, Rappi não é brasileiro. Mas a Nubank, a Movile, a iFood, poderiam. Acreditas, por exemplo, é uma empresa que faria muito sentido ela ir para um movimento de IPO. Se vê que ela captou investimento ano passado, então talvez não faça abertura de capital agora. Quem captou investimento, assim, quem captou investimento agora não vai abrir IPO tão cedo, tá? Então, Nubank teve rodada ano passado, então não sei se faria um IPO agora. Pode ser que sim, pode ser que não. E fez uma emissão recente, inclusive, de outras coisas. Acreditas captou ano passado, então provavelmente não faria agora. O Neon acabou de captar, então também não faria agora. A GUP, por exemplo, que é uma startup de RH, de recrutamento, é uma, por exemplo, que poderia fazer um IPO. Também não sei se faria agora, porque tiveram uma captação recente. Então, mas nós temos várias candidatas aí, e estas empresas elas tendem a abrir caminho para as novas. E aí, olha como esse tema é importante. Nós falamos aqui 35 minutos de vídeo e ainda tem outros 2 temas para a gente falar. Né?
Dentro desse movimento todo, porque você pode investir, então teve rodadas de investimento, teve IPO e teve aquisição. Hoje a Lynx anunciou uma operação pequena para a Lynx, que é a compra da Humanos, é uma compra de 19 milhões, como eu falei. Parte dela, 13 milhões e pouco, é em cash, e outra parte é vinculada a metas até 2024 e contingenciamento. Tá? Uma operação, enfim. Mas ela tem alguns dados interessantes. O que me chamou a atenção é que a Humanos ela é integrada com o SAP Business One, que é o ERP concorrente da TOTUS. O que acontece? O que aconteceu essa semana? A Stone e a TOTUS repactuaram o acordo de venda. Tá? Reduziram algumas multas. Então, reduziram. Tem multas caso o negócio não vá para frente. Então, se não for para frente por culpa da Stone, a Stone paga para a Lynx. Se não for para frente por culpa da Lynx, a Lynx paga para a Stone. Então, tem essas multas aí. Essas multas estavam em 600 milhões, foi para 400 e pouco. Teve a coisa que os minoritários ficaram loucos, que eram os prêmios que vinham para os fundadores. Isso foi tudo mexido. Inclusive tinha uma proposta de contratação do Alberto Menac para virar um dos diretores da Lynx, fundador da Lynx, da Stone, para virar um dos um dos diretores da Stone. Essa proposta envolvia a troca de ações e a troca de ações foi retirada. Né? A Stone fez toda uma comunicação dizendo para o minoritário que ela é a melhor escolha, inclusive para o minoritário, que para ele é bom, e eles melhoraram o valor que eles estão dispostos a pagar pelas ações da Lynx. Tá? Tornou o valor da operação mais interessante. Por que isso? A gente já discutiu esse tema várias vezes. Do ponto de vista de negócio, para a Lynx, é melhor estar com a Stone do que estar com a TOTUS. Tá? Para o produto Lynx. Tá? Não para os funcionários que estão trabalhando nos produtos Lynx. E para os clientes da Lynx. É melhor ser parte da Stone, porque você vira a empresa de software, SaaS e gestão dentro de uma empresa de pagamentos, e aí você tem muita complementariedade. E na TOTUS, ela vira uma empresa, a Lynx vira empresa de pagamentos e PDV numa empresa de software. Isso é muito ruim, porque pagamentos não é o ponto mais forte da Lynx. Não é. O ponto mais forte da Lynx são tecnologias que a TOTUS já tem. Então, do ponto de vista do produto Lynx, do negócio Lynx, ir para a TOTUS é pior. Não estou dizendo que é melhor para o investidor, para quem tem ações da Lynx, tá? Isso aí, quem tem que decidir é o investidor, não sou eu. Estou dizendo que, olhando para o negócio, na minha visão, olhando as duas propostas que estão na mesa de integração, a proposta da Stone coloca a Lynx num papel muito mais estratégico do que a proposta da TOTUS. A proposta da TOTUS me parece financeiramente melhor, mas ela mata coisas importantes da Lynx. Tá? Isso é o Paulo que está falando. Uma leitura do Paulo em cima do cenário. Tá? Então foi feito esse movimento. A TOTUS fez um movimento também de falar assim, olha, eu pago uma multa de 100 milhões se o CAD proibir a operação. Por quê? Porque o grande argumento da Stone na conversa dela é, se eu comprar a Lynx, o CAD aprova. Se a TOTUS comprar a Lynx, o CAD não aprova. Não foi isso que ela disse, tá? Ela disse em linguajar de governança corporativa. Assim, a nossa operação tem uma probabilidade maior, tem um risco menor de ser bloqueado nos órgãos regulatórios do que a operação da TOTUS. Né? Ou seja, dizendo, se a Stone comprar a Lynx, o CAD aprova. Se a TOTUS comprar a Lynx, o CAD não aprova, considerando a concentração de mercado que vai ter. Tá? Em paralelo, a SAP anunciou um produto que integra uma empresa chamada MarketApp, que é um concorrente da Lynx, a toda a solução SAP
para ir comendo o mercado. Enquanto esses caras se definem, eles já estão com a integração rodando e vão comendo o mercado para pegar os caras, os varejistas na Black Friday, né? E aí, isso que me chamou a atenção, porque assim, esta aquisição da Humanos de hoje, por que você compra uma empresa que integra, não com a TOTS, que está querendo te comprar, mas com a SAP? Essa aquisição, ela só faz sentido dentro do desenho proposto na compra pela Stone. No desenho proposto na compra pela Locus, pela TOTS, Locus é outra empresa, da Renata, gente boníssima. Se a Locus comprasse a Lynx, eu apoiaria a Locus. No desenho proposto pela TOTS, a Humanos não cabe, porque a TOTS tem solução parecida, concorrente. Entendeu? Dentro do Proteus. Então você não precisa, a Lynx não precisa da Humanos num desenho em que ela é comprada pela TOTS. Esta aquisição mostra claramente que a empresa prefere a Stone. Ela só não disse isso, porque tem todas as regras de governança, né? Tem conselheiros independentes avaliando a proposta da TOTUS e para poder ver se faz sentido. A decisão do conselho de administração tem que ser uma decisão, depois de toda a porrada que a Lynx tomou, eles precisam ter uma decisão que seja possível de não ser questionada juridicamente, tá? Essa proposta da TOTUS, ela é uma proposta que atende principalmente ao interesse de alguns minoritários. A TOTUS está nessa brincadeira muito, que ela viu uma oportunidade de, se der certo, beleza, se não der certo, ela não gasta o dinheiro dela. E ao mesmo tempo, e se der certo, ela ganhou vários acionistas minoritários ali junto com ela. Essa é o coração e a mente do acionista minoritário que está em disputa nesse momento. E para terminar, falando sobre o Pix está chegando aí, né? A gente tem aí a campanha da Ana Paula Arósio, e a BEM soltou um estudo hoje, que a gente publicou, estimando que só na operação de transferência de dinheiro entre pessoas, os bancos podem ter uma perda de 1 bilhão na sua margem de contribuição com o Pix. Perda de 1 milhão na margem de contribuição significa não que ela vai ter mais gasto, mas que ela vai deixar de ganhar dinheiro, tá? Por quê? Porque quando você... Porque, assim, qual é a avaliação da BEM? O Pix, ele substitui o TED, pagamento por cartão de débito, pagamento por cartão de crédito e boleto. E depois eles querem implantar o saque. Você poder fazer saque na loja. Isso está previsto lá para 2022. Tá? No primeiro momento, o que você vai ter é transferência. Depois, você consegue integrar com o gateway de pagamento e você faz o pagamento. E aí você substitui, que aí é o QR Code que substitui o cartão. Ok? Aí depois você cria soluções para você substituir o boleto e depois o saque. Essa é um pouco a lógica. O que a gente vai ter agora em novembro é a transferência. E aí o estudo da BEM, ele comparou modelos, tem vários modelos de pagamentos instantâneos no mundo, tá? Alguns já rodando já há muito tempo. É a minha preocupação, inclusive, que a gente está indo com muita sede ao pote, mas o sistema está robusto. Essa semana, inclusive, a gente fez uma matéria sobre a câmara de liquidez que a Bovespa criou. A Bovespa não, a B3. Tem que acostumar com o nome novo. Já é B3 há muito tempo. Que a B3 criou para garantir que continue tendo dinheiro e que o sistema continue funcionando. Né? No dia de pagamento de auxílio emergencial, o Pix não cai. Né? No dia de pagamento do 13º de aposentado, o Pix não cai. Então, isso tá no roadmap, tá? Ter pagamento de benefícios pelo Pix. Então, só que assim, a primeira coisa que vai acontecer é aquela transferência que você faz manual, que é do TED. Você vai lá, escreve conta, agência e tal. Essa é a primeira operação. Você vai substituir aquele monte de informações por uma chave. Você só informa a chave e a chave já vai dizer...
vai ser funciona um pouco como é o código IBAN nas transferências internacionais. É um número que te dá agência, conta, CPF, tudo lá. Tá? E essa chave ela pode ser um número aleatório, ou o número do teu celular, ou o número do teu CPF. E aí, por exemplo, eu que tenho, né, você tem aqui, tem conta no banco, tem a conta na fintech, e aí fiz meu pré-cadastro pro Pix em todas elas. Assim, a primeira que conseguir vai ter meu CPF, as outras vão ser os números escalafobéticos. Vai ter umas chaves Pix. Que ideia? E isso simplifica em muito, porque você fala assim, manda dinheiro para mim. Você vai lá, além de ser 24/7 e gratuito, e aí esse é o ponto, gratuito. Você manda a chave Pix e o cara só digita a chave Pix no internet banking dele e a transferência é feita. É isso que vai começar a acontecer no dia 16 de novembro. Você, ao invés de passar agência, conta CPF para fazer uma TED, você passa um número só e com esse número já tem agência, conta CPF lá. E você pode, assim, sábado à noite você precisa pagar a cerveja, né? E aí guarde este número com a sua vida, tá? Porque esse número, os presidiários que dão golpe de fraude bancária estarão de olho nele. Então guarde esse número com a sua vida. Ficou claro? Beleza. O que a BEM disse? A BEM diz o seguinte. Para eles, a probabilidade é que DOC e TED vai morrer. Porque o Pix vai ser muito mais fácil. E pagamentos com cartão de débito podem morrer. Veja. Ele fez assim. A probabilidade de acabar DOC e TED é altíssima. E a probabilidade de acabar o cartão de débito é média. Cartão de crédito eles acham que não vai acabar. E sobre boleto, que é o meu sonho, acabar o boleto, eles não falaram nada. Enfim. E aí aqui 1 bilhão. Porque o que acontece? O custo do Pix para o banco vai ser mais barato que o custo da TED para o banco. Eu não sei quanto é a TED para o banco, mas o Pix vai ser 1 centavo por 10 operações. Tá? Então, banco, empresa de pagamentos, fintechs, tal, que operarem no Pix, a cada 10 operações que rodar, ele vai ter que pagar para o Banco Central 1 centavo. Certo? E aí é dinheiro para burro. Mas enfim, no agregado. Mas estamos falando de 1 centavo de taxa para usar a infraestrutura do Pix. Quando você vai, fora outros serviços, você contratar a câmara de liquidez da Bovespa, você vai ter que pagar o custo da Bovespa. Mas esse é outro custo. Também é pequeno. Mas ainda assim, somando tudo isso, é muito menos o custo do que o que eles pagam para usar o SILOC, que é o sistema que opera DOC, TED, boleto na CIP, tá? Que é a Câmara Interbancária de Pagamentos aqui do Brasil, onde estão as infraestruturas de pagamentos. Há uma queda absurda no custo. Mas, quando você faz uma TED, você paga ali em média R$10. Então vamos supor que custe R$1 para o banco, não sei se é esse valor, tá? Que custe R$1 para o banco, quando você faz uma TED. O que fazem as fintechs, as empresas de pagamento? Elas dão com o limite, evidentemente, para você não abusar, a TED gratuita. Então, o original da TED gratuita, o Mercado Pago dá 25 TED gratuitas, Neon da TED gratuita, Nubank da TED gratuita, PagBank da TED gratuita, todos eles dão TED gratuita. Porque eles preferem entubar esse custo para poder ganhar o cliente. Na verdade, estão assumindo um prejuízo para se tornar competitivos no mercado, tá? Beleza. Os outros bancos não. Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica cobram razoável. Cobram 10, 11 reais por TED. Se ele estiver gastando R$1 por TED, ele está ganhando R$9 na operação.
Aí o que vem o Pix fala assim, não, você, banco, não vai gastar mais R$1 por TED. Você vai gastar 0,1 centavo por Pix. É muito mais interessante. Sim, muito mais interessante. Mas tem que oferecer o serviço com gratuidade para o cliente. Então, é essa diferença que o banco vai parar de ganhar. E é essa diferença que a BEM estima em R$1 bilhão de prejuízo. Tá? No caso do Santander, R$1 bilhão mais 8 milhões do cachê da Ana Paula Arósio. Então, é isto. Estou falando de 1 bilhão de prejuízo dos bancos tradicionais com o Pix. E, quer saber? É bom. É bom. Porque, com isso, os bancos param de viver de cobrança de taxa e começam a se rentabilizar com outras coisas. Nesse contexto que a gente fala de investimento crescendo e tal, tem que começar a ganhar dinheiro com juro, com investimento, com outros serviços, velho. Não com cobrança de taxa. Né? Spread cambial, é outra coisa que existe aí no mercado e tal. Então, assim, é um caminho sem volta. Porque, e com o Open Banking, a gente já tem aí, a Guia Bolso já lançou um serviço que antecipa o Pix, que na verdade é um serviço de Open Banking, para poder ficar mais barato, para poder já ocupar esse mercado. E isso, assim, essa disrupção, ela vai vir e esses ganhos de ineficiência do sistema vão acontecer mesmo. Assim, tanto que, e eu acho que os bancos também estão muito conscientes, tanto que não, assim, o Santander não faria uma campanha publicitária chamando as pessoas a aderirem ao Pix deles se eles não vissem a perspectiva de ganhar dinheiro, tá? De alguma forma. Então, esse 1 bilhão eles vão recuperar de outra forma. Enfim, é isto. Esse é um dos programas mais longos que a gente já fez, mas era importante porque esse cenário de IPO é histórico, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho para você ver outras conversas. A gente sempre tem, todo fim de semana tem essa conversa, tá? Assina a nossa newsletter também, vai lá no site, entra no Spotify, assina o nosso podcast. Nesse feriadão tem vários programas que vão subir no podcast, tá bom? Fica atento. A gente vai ter uma novidade. Tem uma novidade que eu tô finalizando. Assim que estiver pronta, vai ter uma live aqui. De última hora você. Tô entrando em live. E aí vocês entram aqui para poder saber em primeira mão. Sabe? E quem assina a newsletter vai receber um alerta. Ó, vai ter a live e tal. Se inscreve. Então, vai por mim. Se inscreve que você só tem a ganhar. Ok? Até a próxima.